Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 6. Fica estranho, né? Todo domingo que a gente pega vai ser o livro de Lucas. Eu que estiver aqui vai ser o livro de Lucas. Né? Então você já pode deixar aberto aí. Capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 26. Queria dar boas-vindas também aos irmãos que estão nos vendo e assistindo pela internet, aonde e quando você estiver, que o Senhor te abençoe. Lucas capítulo 6, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês, os que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor sobre nós, pela Tua bondade. Senhor, nos comunique a Tua verdade, Senhor, nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, no íntimo dos nossos corações, Pai, estamos abertos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, nos agracia, Senhor, com a Tua revelação, a Tua palavra boa, serôdia, Senhor, no tempo certo. Pai, usa os nossos ouvidos, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, os nossos olhos, Senhor, a nossa boca, Senhor, sejam completamente guiadas para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Eu vou começar na verdade, esses 2 próximos domingos nós vamos tratar um assunto não tão fácil de tratar, que é o início do sermão da planície. Então tem o sermão do monte, mas em Lucas é o chamado sermão da planície. Não sei se os irmãos já tinham ouvido falar sobre isso, mas tem um sermão da planície. Jesus está num lugar baixo e ele faz um sermão. Algumas pessoas dizem que esse sermão é uma cópia do sermão do monte, mas textualmente não existe possibilidade de você justificar isso, porque nos versículos anteriores você percebe que Jesus estava ali, retirou-se para o monte a fim de orar e tal, etc. Ele inclusive chama os seus apóstolos ali, está nesse contexto, e descendo com eles do monte, versículo 17, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro, etc. Versículo 18, que vieram para ouvir e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Na última menção que nós fizemos do livro de Lucas, nós falamos da cura do cego, do aleijado, né, do paralítico de Cafarnaum. E o ponto central da nossa história é o poder do Senhor estar sobre Jesus. E o que se segue no livro de Lucas é
uma série de curas ali, algumas curas e milagres, mas uma delas, principalmente no início do capítulo 6, quer tratar uma questão delicada com os líderes religiosos da época. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou a falar em Lucas, a gente vai falar muito contra os padrões religiosos daquela época. E isso precisa também ser trazido para o nosso tempo. Nós vamos falar muito sobre os padrões religiosos da nossa própria época. Porque Lucas vai confrontar aquelas pessoas, por meio do Evangelho, das narrativas de Cristo, confrontar muito daquilo que se cria naquela época. E um dos primeiros conceitos que ele começa a confrontar, e isso depois vai intensificar muito mais, muito assim, vai ganhar um corpo maior no livro de Lucas, a partir do capítulo 9, 10 ali, ele começa a falar por parábolas, e ele começa a atacar, tem capítulos seguidos especificamente falando sobre os fariseus. Quando a gente fala de fariseu, a gente logo pensa naquele irmão, né, aquele irmão que fala, mas não faz, né? Aquele irmão meio mais ou menos, né? Fariseu, aquela outra igreja, né? Aquela outro povo ali e tal. Irmãos, quando a gente fala de fariseu, você precisava tremer na base, porque os fariseus da época são muito mais parecidos conosco do que poderia. Eu acho que a gente está muito ruim. Se a gente fosse traçar uma lista de comparação, a gente ia ver que nós somos muito parecidos com os fariseus da época. Eu fico me perguntando, se Jesus viesse hoje, se nós não o crucificaríamos também. É nesse nível que a gente precisa ir. Porque nós vivemos numa religiosidade, às vezes, que não abre espaço para aquilo que é mais simples, para aquilo que é mais... A gente sempre está tentando complicar. Quando Lucas registra esse sermão, que é o sermão da planície, né, considerado o sermão da planície, ele, óbvio, não tem comparação com o sermão do monte, tá, gente? Por mais que o conteúdo seja parecido, não tem comparação. Porque o sermão do monte são mais de 100 versículos sobre os assuntos, e Mateus ele fala especificamente, contrapondo muitas questões da lei de Moisés. E ele vai dizer muito, dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Isso não tem Lucas. Lucas ele vai direto ao ponto. Na verdade, esse sermão da planície, essas bem-aventuranças de Lucas, elas nos levam a uma compreensão de que eram os pilares principais da mensagem de Jesus. Eu gosto muito do fogo, eu gosto muito do espírito, do mover, mas para ter fogo precisa ter lenha. Você tem que sempre lembrar disso. E a lenha é a palavra de Deus em nós, viva, eficaz, tratando as nossas relações. Esses dias eu vi um Reels do Nicodemos, que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, não estou muito impressionado se você cura um paralítico, ou por meio de uma oração que você faz um cego ver. Eu tô mais impressionado de como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, etc. e tal. O sermão da planície, ele tem fundamentalmente o objetivo de criar um paradigma sobre aqueles que eram os discípulos de Jesus. E é muito interessante que Lucas registra esse texto falando aos discípulos, Jesus levantando os olhos. É bem interessante quando o começo desse texto é muito forte. Mas antes disso eu queria fazer uma demonstração do que significa esse ensino de Jesus aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão perceber isso. Eu gosto muito de jogar basquete. Quem gosta de jogar basquete aqui, gente? Tem? Aí, mais um. 2, 3. Hoje estamos precisando. De segunda-feira a gente joga, hein, gente? Se quiser jogar com a gente. E tem uma jogada no basquete que é muito parecida com o que o Senhor Jesus está ensinando aqui nesse texto. Eu queria tentar demonstrar ela aqui para você. Tudo certo? Vocês me ajudam? Vocês vão tirar sarro de mim? Então tá bom. Então eu vou chamar aqui o meu amigo Felipe, que é meu companheiro de basquete aqui, né? Tem mais alguns irmãos, mas eu pedi para o Felipe me ajudar. Eu trouxe a minha bola de basquete. E eu quero demonstrar para vocês aqui uma jogada. É uma jogada de marcação, tá? E tem muito a ver com esse ensino que a gente vai mergulhar nele. É o princípio fundamental desse ensino está nessa jogada, tá bom? Se a gente aprender mais ou menos isso, a gente vai ter sucesso no basquete, vai ter sucesso na vida com Jesus, tá? Vamos lá. Eu combinei aqui com o Felipe, a gente ensaiou várias vezes, mas eu não sei se vai dar certo. Mas antes de dar errado, eu vou explicar para vocês visualizarem o que a gente vai tentar demonstrar. Tem uma jogada no basquete que, quando
você está marcando uma pessoa às vezes mais alta ou às vezes mais baixa, e ela não conseguiu passar de você na velocidade, ela tenta forçar com o corpo dela, batendo a bola e empurrando o marcador, até chegar mais próximo da cesta. Então ela vai empurrando o marcador para até chegar mais próximo da cesta. É uma jogada corporal. E aí quem está marcando fica meio que tentando segurar aquela pessoa, e aquela pessoa vai empurrando com o ombro. E eu vou fazer aqui o que, na verdade, o princípio desse texto aqui, ele vai ensinar para nós aqui essa comparação. E aí eu vou resgatar com vocês o que vocês perceberam aqui da nossa demonstração. Vamos imaginar que aqui está a cesta, tá bom? Tá? Imaginem aqui a cesta. O Felipe vai fazer uma penetração lateral aqui, e eu vou marcar o acesso dele à cesta. A cesta está aqui, tá, gente? Então vamos tentar demonstrar aqui, vamos ver o que vocês vão perceber. Depois eu vou perguntar o que eu fiz, tá? Eu vou ser o marcador e ele vai ser o marcador. Vamos lá. De novo. Vai lá. Ó, marcando. Obrigado, Deus abençoe. Segunda-feira à noite tem basquete, tá? Tô suado aqui morrendo. O que eu fiz? O que vocês perceberam que eu fiz? E o que aconteceu com o Felipe? Eu estava enrijecido aqui, né? Estava segurando. O que eu fiz uma hora? Eu liberei, né? Eu saí. Eu não fiquei contrapondo ele, eu não fiquei forçando ele a não entrar no garrafão ali. E o que isso provocou no Felipe? Ele passou da linha da cesta, né? Ele perdeu a jogada. Gente, o ensino de Jesus aqui com as bem-aventuranças, principalmente essas, tem exatamente esse objetivo com a nossa vida, em relação às nossas relações. Então, você vai perceber aqui uma oposição gigante com o fluxo desse mundo, com o fluxo das relações que a gente tem. E aí, durante a nossa exposição aqui, a gente vai resgatar algumas questões aí do que vocês viram. Todo mundo percebeu isso? Mas o que eu fiz? Eu agi de forma inesperada. Eu fiz algo que ele não achava que eu ia fazer. Eu precisava proteger, ele estava achando que eu tinha que proteger, que eu tinha que segurar, que eu tinha que ficar firme. E eu fiz o quê? Saí da frente, bem na hora que ele deu o ataque principal dele. Quando ele colocou toda a força dele, eu saí. Isso acontece de vez em quando, né? No basquete, não é todas as vezes. Se você não faz isso certo, ele faz a cesta. Mas em determinados lugares dá para fazer isso. Mas eu agi de forma contrária ao esperado. Ele estava esperando a minha resistência e eu abri. É sobre isso que Jesus está falando aqui, sobre como deve ser a atitude dos seus discípulos. Uma atitude inesperada, ela provoca uma confusão no opressor, uma confusão naqueles que estão te atacando. E, na verdade, o contexto de Jesus aqui, e principalmente de Lucas, é um contexto em que Jesus está falando para uma igreja perseguida, para um discípulo perseguido. É exatamente a ideia que está por trás aqui. Mas o que é mais interessante aqui, a gente pode começar a expor no texto, é quando Jesus usa essa expressão, né? Quando Lucas usa essa expressão, levantando os olhos, ela é usada muito no hebraico, e principalmente no texto de Lucas, sempre, que está ali no versículo, logo no versículo 20, e olhando para os seus discípulos. Muitas pessoas passam batido nessa expressão. Mas essa expressão aqui, ela acontece 3 ou 4 vezes no livro de Lucas, e ela é uma tradução de uma expressão hebraica, que é usada muitas vezes pelos profetas.
quando eles têm uma resolução a fazer. Quando eles têm que responder algo diante de Jesus. E é bem interessante que, assim, particularmente tocou muito meu coração essa expressão, enquanto eu mergulhava no texto, é que Jesus não resolve as suas coisas conosco sem olhar nos nossos olhos. Sem se aproximar da gente de uma forma muito poderosa. Só que quando Jesus olha nos nossos olhos, alguma resolução a gente vai precisar oferecer para Jesus. Nós não podemos olhar nos olhos de Jesus e sair da mesma forma. Ele vai provocar alguma coisa em nós. E é isso que acontece aqui nesse sermão. A partir do momento que ele está ali, ele foca especificamente nos seus discípulos e ele levanta os olhos como uma expressão de chegou o momento da gente resolver aqui nosso assunto. Tem muitas pessoas que levam a vida com Deus como se ele não precisasse resolver o assunto com Jesus, como se fosse uma coisa leve. Em muitos momentos da caminhada com Jesus, você vai passar por esses momentos que Jesus vai levantar os olhos, vai olhar para você e falar, como é que a gente vai resolver aqui? E a palavra de Jesus para isso é exatamente bem-aventurados. Quer dizer, Jesus quer resolver algo com seus discípulos abençoando eles. Bem-aventurados, né, vem de uma expressão que é traduzida do hebraico como uma palavra a mesma palavra que traduz bênção, abençoados. Algumas outras trazem o conceito de felizes, né? Mas é makaios, né, a palavra, bem-aventurados ou abençoados. E eu costumo dizer assim, que quando Jesus olha nos nossos olhos e quer resolver alguma coisa com a gente, geralmente a gente vai receber uma bênção que a gente não merece. Geralmente ele quer resolver alguma coisa e quer fazer alguma coisa por nós, sendo nós ainda não merecedores. Esse é o fluxo de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões, mas ele lhes deu vida enquanto vocês estavam mortos. Quer dizer, ele nos amou num estado de morte, de podridão. Efésios vai dizer isso, nós falamos isso hoje. Mas eu queria que você, ao ouvir essas palavras, você pudesse, nos seus corações, ouvi-las num tom de resolução. Quem são os abençoados por Jesus? Quem Jesus abençoa? Quem são os bem-aventurados de Jesus? Ser bem-aventurado, feliz no reino de Deus, é enfrentar uma resolução. Você nunca vai ser abençoado no reino de Deus sem enfrentar uma resolução. Por quê? Porque a palavra de Deus ela precisa confrontar as nossas incapacidades, ela precisa confrontar a nossa podridão, ela vai confrontar a nossa distância, ela vai confrontar as nossas motivações. Você sai desse face a face com Jesus abençoado por Ele. Esse era o face a face de Jesus ali com os seus discípulos. E Ele vai te dar uma resposta. Muitas pessoas aplicam os conceitos das bem-aventuranças apenas a uma ética moral, social. Eu vou mostrar para vocês que não é apenas isso. Ela também envolve uma ética moral e social. Mas Jesus está amplificando essa ética para uma ética sacrificial. Guarde isso. Ele qualifica os elementos dos quais ele considera aqueles que são abençoados pelo reino de Deus. De novo, nós estamos falando aqui de um tempo de resolução. Nós estamos falando aqui de uma palavra de Jesus diretamente aos seus discípulos. Nós estamos falando aqui de um momento em que nós precisamos dar algumas respostas para Deus. E o que Jesus faz? Ele acabara de escolher os seus 12 discípulos. Ele desce desse monte que ele passou ali em oração, escolhendo esses homens. E nos próximos versos, o centro da mensagem de Jesus, que poderia ser observado apenas do ponto de vista moral, é um pouco mais profundo e possui alguns significados ainda um pouco mais
relativos ao reino de Deus e a mensagem principal. O que é a mensagem principal disso, irmãos? O caminho do reino de Deus é a antítese radical aos caminhos desse mundo. Era isso que estava acontecendo aqui. O caminho do reino de Deus resiste a um denominador comum do aqui e agora. Sabe esse denominador comum do aqui e agora? Aqui se faz, aqui se paga. Mas permite que o aqui e agora seja permeado pelas realidades eternas do reino de Deus do porvir. Meus irmãos, se nós não tivermos uma ideia do reino de Deus que está por vir, nós não podemos viver sendo abençoados por Jesus. E a pergunta é quem? Quem são os abençoados por Jesus? Aí todo mundo... E aí então Jesus diz... São os pobres. Porque aqui, meus irmãos, Jesus está estabelecendo os pilares do quê? Do custo do discipulado. Todo mundo quer saber de ganhar da parte de Deus. E o custo? Qual é o custo dessa vida? Qual é o custo desse discipulado? O que significa andar com Jesus? O custo do discipulado é uma ética espiritual, sacrificial, encarnada, em contraposição a uma ética apenas moral e religiosa. Para os abençoados do reino de Deus, espera-se que a reação dos seus discípulos ao sistema, ao modelo habitual, que não considera a presença de Deus, conhecido como uma linguagem bíblica, como mundo, seja sem motivo. A nossa ação seja sem motivo. A mensagem central aqui é para que os ricos se tornem pobres, os abastados se tornem famintos, os que riem, os que zombam, os que escarnecem passem a chorar, e os que sofrem perseguição regozijem-se e alegrem-se de maneira extravagante. O que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos é que nós não temos que responder às provações dessa vida de forma recíproca e proporcional. Ai de nós, se o reino de Deus não nos encontrar com esta atitude que Jesus ensinou nesse sermão. E o primeiro ponto é que é dos pobres o reino de Deus. Algumas pessoas, elas confundem a pobreza social e a pobreza moral e a pobreza financeira com essa pobreza do reino de Deus. Mas Lucas, ele fala 11 vezes aos ricos. 11 vezes aos ricos. Das 11 vezes, ele usa só uma palavra que indica uma riqueza financeira. Porque eu posso ser muito rico e ter apenas dinheiro. E eu posso ser muito pobre e não ter apenas dinheiro. Sendo rico ou sendo pobre, eu posso ser encontrado por Jesus como alguém que não precisa depender de ninguém. E é esse o ponto que Mateus, inclusive, qualifica os pobres de espírito, no versículo 20. E é muito interessante que quando Lucas apresenta a didática dele, ele apresenta os pobres como algo que não pode ser recompensado, percebe? Ele não fala assim, felizes são vocês os pobres, porque vocês serão ricos. Mas quando ele fala, felizes são vocês os famintos, vocês serão supridos. Felizes são vocês que choram, porque vocês não vão chorar mais. Felizes são vocês que são perseguidos, porque vocês vão ter alegria. Mas em 2 elementos eles são supridos, mas 2 elementos eles não têm uma resposta lógica. Por quê? As pessoas usam aquele versículo, porque das crianças é o reino do céu. Por que das crianças é o reino do céu, meus irmãos?
Porque ela é pura, ela não tem pecado. Vai lá na salinha ali, irmão. Você vai ver a pureza das crianças. Não, porque ela é inocente. Vai lá, ver a inocência das crianças. Não, mas é porque os discípulos impediram as crianças de chegar perto de Jesus. Por quê? Porque elas não tinham valor. Elas não tinham importância. Elas não tinham status quo para se chegar perto de Jesus. Porque Jesus era um mestre. E aí Jesus diz, deixem vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Ele está dizendo por quê? Porque ele veio aos pobres de espírito. Eu posso ser pobre. E sou. Né? E no meu coração ser mais rico dos ricos diante da presença de Deus. Eu não estou pronto para o reino de Deus. Eu posso ser rico, o mais rico dos ricos. Ter muitos posses, muito dinheiro, Dinheiro não é nada, né? A gente fala porque todo mundo acha que rico é quem tem dinheiro. Mas uma vez um cara fez a seguinte reflexão. Tem um pescador lá no meio do Amazonas, todo dia de manhã ele vai lá pescar, pega o seu barquinho, pega o peixinho, volta para casa, come e tal. O que o rico faz? Ele trabalha a vida inteira, se mata outros, para fazer o quê? Comprar uma casa na beira do rio e pescar todo dia. Qual a diferença? Zerei o game agora, né? Zerei o game. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. O que Jesus está falando aqui é que, acrescentado por Mateus, pobres de espírito, é o contrário da autossuficiência, meus irmãos. O grande pecado da humanidade é a autossuficiência. O grande erro de Adão e Eva foram querer não depender mais de Deus, mas dependerem de si próprios para definir as suas posições, para julgar aquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O reino de Deus, anunciado pelo próprio Jesus, eu vim para os pobres. Quando ele fala isso, é usado em salmos, provérbios. Às vezes a pobreza é fruto da preguiça. Aí é uma pobreza literal, mas em Lucas só tem uma vez que essa pobreza aparece como algo financeiro, social. No entanto, meus irmãos, as riquezas materiais desta vida nos impedem de alcançar essa compreensão muitas vezes. E também a pobreza. Eu já vi muitos pobres que têm os olhos grandes. E isso impede esses pobres de ver o reino dos céus. Ou seja, o que Jesus está falando é: vocês, meus discípulos, vocês precisam ser pobres de espírito, pobres. Talvez essa mensagem não encontrou no coração dos ricos um lugar afável. Eu não estou tentando amaciar aqui, porque Lucas ele vai no ponto da necessidade. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Eu não sei com vocês, mas quando a coisa está apertada lá em casa, eu busco mais a Deus. É ou não é? Você busca ou não mais a Deus quando está apertado? E quando está a regalia, o que você faz? Relaxa, né? Deus promove uma pobreza sobre nós para que a gente possa reconhecer qual é o verdadeiro valor do seu reino. É um santo abandono que ele provoca sobre nós, para que a gente possa dar o valor certo para aquilo que tem real valor. É muito interessante que em Lucas 4:43, no próprio ministério de João Batista, ali no início do livro de Lucas, ele vai falar sobre o reino de Deus aos pobres. Embora o reino de Deus não esteja totalmente realizado, meus irmãos, ele já está presente. Onde que o reino de Deus está presente? Em nós. Todas as vezes que alguém responde ao Evangelho, o reino de Deus está presente. Todas as vezes que alguém responde alinhado à sua prática, ao Evangelho, o reino de Deus está presente. O reino de Deus está em nós, na nossa comunhão, na nossa convivência. Parece ser uma contradição que não pode ser aliviada.
A pobreza parece ser uma contradição do reino de Deus que não pode ser aliviada. Meu irmão, você e eu temos que ser pobres. Por quê? Porque é do pobre o reino de Deus. Se você não for pobre, você não terá o reino de Deus. Se você não se considerar imerecedor, não merecedor, você não pode ter o reino de Deus. Se você está achando que minha vida não, eu não mereço, então você está no lugar exato para receber o reino de Deus. É para você o reino de Deus. É uma condição que não pode ser aliviada. A fome pode ser aliviada, o choro pode ser aliviado, mas a pobreza não pode ser aliviada. Os discípulos de Jesus precisam ser pobres de espírito. O Espírito Santo de Deus precisa nos fazer pobres de espíritos, humildes, dependentes exclusivamente de Deus. Se nós queremos ver o reino de Deus, nós precisamos de uma pobreza radical sobre nós. A palavra-chave para pobreza aqui é dependência. Eu não sei se você tem muito amigo pobre, irmão, mas ter amigo pobre é uma desgraça. Que é todo dia te pedindo dinheiro emprestado. E eu sou um amigo pobre, né? De vez em quando eu falo. O que é? Dependência, irmão. Dependência. Eu fico refletindo sobre a questão do Rio Grande do Sul, que a gente teve lá algumas semanas. E vendo aquelas famílias, né, que a gente visitou. Meus irmãos, as pessoas perderam tudo. E você vê algumas pessoas ali em alegria. É impressionante. O Senhor falou comigo assim, eu estava lá, o Senhor falou assim comigo, você tem que se relacionar comigo assim, todo dia. Como se você não tivesse nada. Você só me tem, Daniel. Você não tem nada. Nós achamos que temos algumas coisas, nós achamos que temos riqueza, nós achamos que somos bons. O homem mais rico do mundo no terremoto do Japão ficou perplexo porque ele tem dinheiro para comprar um país e não conseguia comprar uma garrafinha de água. Só temos Deus nesta vida, meus irmãos. Você está achando que pode construir um reino por suas próprias forças, mas você não pode. A segunda mensagem é a fome e o choro, que se encontra no versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Mateus qualifica essa fome no Sermão da Montanha, dizendo fome e sede de justiça. Ele espiritualiza esse processo. Não é uma fome física, meus irmãos. Mas a fome física nos leva ao entendimento certo do que seria isso. Não é uma pobreza física social, mas a pobreza física social nos leva ao entendimento certo do que é depender. Não é um choro real, um choro físico. Mas o choro real e o choro físico nos levam à compreensão correta do que seria isso, chorar. Por isso que talvez alguns religiosos não gostaram muito dessa mensagem. Por isso que talvez a gente não goste muito dessa mensagem. Os abençoados pelo reino de Deus são os sensíveis, genuinamente, às faltas deste mundo. Geralmente, quem não é pobre de espírito não tem fome de justiça e não chora. Mas o Senhor está dizendo, aqueles que são abençoados pelo meu reino são aqueles que entendem a falta,
A palavra-chave para entender fome e choro é falta. Sensibilidade para perceber as faltas. Gente, eu sempre falo isso quando eu sento com alguns irmãos missionários. E tem alguma coisa que é muito interessante no livro de Lucas, que ele vai sempre tratar uma medida. Qual é a medida do reino de Deus? Aí a pessoa fala assim, a medida recalcada, transbordante, sacudida e tal. Glória a Deus. Recebe, né? Oh, glória. E se eu disser para você que a medida do reino de Deus é o necessário? Você abriria mão de todas as coisas desnecessárias da sua vida? Quem compreende bem a falta, compreende bem o que é preciso para supri-la. Então, se você ganha 5 vezes mais do que você precisa, você poderia abençoar 5 vezes mais alguém. Mas o que nós fazemos, irmãos? Porque não temos capacidade de sentir mais, porque não temos mais capacidade de chorar, porque não temos fome, estamos tão satisfeitos, que quanto mais nós tivermos, mais sucesso. Quanto mais nós tivermos, mais nós crescemos. Quanto mais nós acumulamos, mais nós queremos ter. Surgiu uma notícia no Covid que ia acabar o papel higiênico. Meu irmão, em Santo André acabou o papel higiênico em 1 hora. Não tinha mais papel higiênico, a cidade inteira não tinha mais papel higiênico. Falei, gente, o povo vai fazer... né? Não é possível. Falei, não é possível que vamos fazer tanto assim. Na greve dos caminhoneiros, a gasolina lá, a gente ia na fila lá, os irmãos, caminhonetes e caminhonetes pegando combustível. Por quê? Porque eu não tenho noção de falta. Eu não consigo medir o necessário. Quando Jesus ele envia os 70 para a obra do ministério, ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Comam do que vos derem nas casas. E eu fico pensando, né? A gente tem uma discrepância disso em alguns lugares, né? Pessoas que são enviados, por exemplo, para países mais pobres, onde a moeda ela é baixa. Tem missionário que mora em mansão. Porque o dinheiro do Brasil é 20 vezes mais do que a pessoa usa lá naquele lugar. Mas ele não consegue fazer uma correspondência. Por quê? Porque ele percebeu que ele pode usurpar. Eu estou criticando a minha classe. Por quê? Isso não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus sabe que pode viver apenas com o necessário. Isso é fome. Chorar, você sabe chorar porque você está sensível à dor, à falta do outro. Veja, eu não vou fazer de você aqui um conquistador. Mas se você der ouvidos a essas palavras, você se tornará um discípulo de Jesus. O Senhor está dizendo que abençoados são aqueles que compreendem as faltas físicas e as faltas emocionais, das dores deste mundo. É exatamente para isso que Jesus veio. Jesus veio para... é aquele universo de Pascal, né? Existe um vazio do tamanho de Deus em nossas vidas. E ele continua o discurso dizendo no versículo 22, 23. E é por causa disso, meus irmãos, que isso não são regras apenas morais, mas uma ética sacrificial. Percebam agora. Jesus muda o tom e ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vocês quando pessoas os odiarem,
expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Ele continua dizendo: alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. É bem interessante que, tanto na pobreza, quanto na bênção de ser perseguido, o resultado não é algo que nós podemos produzir. Nós não podemos produzir o reino de Deus. Ele nos é dado. Nós não podemos produzir alegria. Ela nos é concedida. Ela é dada por Deus e está em Deus. E é por isso que não é um código moral universal. Porque aqueles que seguem o Filho de Deus, o Filho do Homem, serão perseguidos. Eles evocam uma promessa da infância de Jesus aqui. No versículo 1, capítulo 1, versículo 71, a palavra diz que Ele os livraria dos seus inimigos. Alegria é uma bênção claramente concedida. E por que nós estamos sendo perseguidos? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas escolhas em direção aos padrões deste mundo. E não porque estamos seguindo os valores de Cristo. Não porque estamos ouvindo, não porque somos abençoados pelo reino de Deus. Os abençoados pelo reino de Deus são pobres, irmãos. Os abençoados pelo reino de Deus são famintos pela justiça. Os abençoados pelo reino de Deus choram. Os abençoados pelo reino de Deus alegram-se nas perseguições. É uma coisa doida, irmão. O reino de Deus não é o reino deste mundo. E o que Jesus está esperando de nós? Agirmos de maneira inesperada. Quando todos dizem para nós sermos ricos, nós precisamos ser pobres. Quando todos dizem para nós sermos abastados, autossuficientes, nós temos que ser famintos. Quando todos dizem para que sejamos firmes, sejamos zombadores, sejamos caluniadores, enfim, escarnecedores, nós temos que chorar. Quando todos nos dizem boas palavras, elogios, nós temos que ser os perseguidos porque estamos seguindo a Jesus. Porque estamos obedecendo a Jesus de Nazaré. Dos versículos 24 e 25, Lucas vai encerrando esse trecho. Ele vai dizer o seguinte: das 4 oposições, ou das 4 bênçãos, ele dá também 4 ais, 4 oposições. E ele diz: mas ai de vocês os ricos, porque já receberam a consolação. Mas ai de vocês, os que estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês todos, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Sobre o que Lucas está falando aqui, gente? Sobre reputação e honra. É sobre isso que ele está falando. É sobre os pilares da sociedade greco-romana. Reputação e honra.
a riqueza das nossas reputações, a satisfação dos nossos bens, dos nossos recursos, da nossa autossuficiência, os sorrisos de zombaria daqueles que são pobres ou se fazem, e o elogio e os aplausos do mundo. O Senhor está nos chamando nessa noite à verdadeira espiritualidade. O Senhor está nos chamando nessa noite a considerar o verdadeiro custo do discipulado. O Senhor está nos chamando a uma resolução, a olharmos nos olhos dele e responder essas perguntas. Somos pobres ou estamos consolados com as nossas riquezas e o reino de Deus não nos basta? Queremos o fogo do Espírito, mas não queremos ficar mais pobres, mais famintos, mais sensíveis, mais perseguidos por Jesus. Queremos honra e reputação no lugar da bênção de Jesus. O convite para nós, como igreja nessa noite, é rejeitar tudo o que esse sistema, o que o mundo exalta, porque não possui valor no reino de Jesus. A mensagem que nós valorizamos é odiada pelo sistema corrente, pois está baseada numa retórica que centraliza o homem como agente e ator da sua própria salvação. Qual o fundamento da mensagem do Evangelho, meus irmãos? Nós não podemos salvar a nós mesmos. Qual é o centro da mensagem do Evangelho? Precisamos de um Salvador. Nós encontramos a verdadeira alegria, que é o próprio Deus, quando nós aprendemos a ética sacrificial, em que o reino de Deus nos impõe. É preciso se posicionar nos pilares do sacrifício do discipulado, para encontrar a verdadeira riqueza e a verdadeira alegria. Nós precisamos lutar, meus irmãos, contra a nossa autonomia. Nós precisamos lutar contra a nossa autossuficiência. Nós precisamos depender mais de Jesus. E há somente um apelo para você nessa noite. Somente um convite para você e para mim nessa noite. Você é um discípulo de Jesus. Você é abençoado pelo reino de Deus. Sobre qual fundamento está baseado a nossa vida? Qual resolução você tomou na sua vida? Você quer viver conforme o andar de Jesus? Você quer mais poder de Deus? Para quê? Para ficar mais rico? Para estar mais autossuficiente? Para ficar mais insensível? Para ser aplaudido pelos homens? O custo do discipulado e o convite para nós é que nós precisamos mudar radicalmente as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de mais de Jesus. Nós precisamos de mais pobreza de Jesus. Nós precisamos de mais fome de Jesus. Nós precisamos de mais sensibilidade de Jesus. Nós precisamos de mais perseguição.
Meu convite para você nessa noite é que eu e você nos arrependamos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E você olhasse para Jesus agora e respondesse essas perguntas. E ouvisse a voz do seu mestre dizendo: bem-aventurados são vocês, os pobres, meus discípulos, porque de vocês é o reino de Deus. Você ouvisse Jesus dizendo a você: bem-aventurados, abençoados são vocês, que têm fome, que percebem as faltas uns dos outros. Bem-aventurados são vocês que choram, que percebem os sofrimentos uns dos outros. Bem-aventurados são vocês, perseguidos, rejeitados, sem fama, por amor ao meu nome. Por causa que estão seguindo a mim. O convite para nós nessa noite, meus irmãos, é para alegria. Pode parecer muito paradoxal o que eu estou dizendo aqui, mas o Senhor está nos convidando à alegria, a mesma alegria que João Batista teve no ventre da sua mãe Isabel, quando se encontrou com Jesus no ventre de Maria. Saltar de alegria. Mas a alegria só vai vir com arrependimento. E eu queria convidar você para um tempo de arrependimento, de resolução diante de Jesus. Eu queria que você percebesse Jesus conversando com você agora de forma muito séria, muito solene, convidando você a um novo caminho, radicalmente contrário ao sistema, ao pensamento corrente. Leva-nos, Senhor, até um lugar de dependência completa de Ti, Senhor. É nesse lugar de dependência, meus irmãos, que nós vamos nos alegrar. Senhor, levante aqui discípulos abençoados pelo Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos os primeiros a abrir mão daquilo que somos e daquilo que temos, Senhor, para que outros possam ter vida, Senhor. Que sejamos os primeiros a oferecer o nosso lugar na fila. Que sejamos os primeiros, Senhor, a socorrer o necessitado, Senhor. Que sejamos os primeiros a dizer sim ao Teu chamado. Que sejamos os primeiros, Senhor, a serem encontrados, Pai, em profundo lamento, Senhor, pelas dores desse mundo, Senhor. Que sejamos aqueles, Senhor, que abrem mão da sua honra e da sua reputação para seguirmos o caminho do discipulado. Espírito Santo, vem sobre nós e nos leva a um arrependimento verdadeiro, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós e nos leva a uma resolução radical nessa noite. Senhor, que aqueles que querem Te seguir, Te servir, seguir o Senhor, se posicionem. Onde estão aqueles que querem segui-lo, Senhor?
Onde estão aqueles que respondem ao chamado da cruz? Onde estão aqueles que respondem ao chamado de negar-se a si mesmos, Senhor? Onde estão os pobres? Onde estão os famintos pela justiça? Onde estão, Senhor, os que choram? Onde estão os perseguidos por causa do Teu nome, Senhor? Senhor, faz de nós uma igreja de verdadeiros discípulos, que nós não ignoremos a Sua palavra, Senhor. Faz uma igreja corajosa para olhar nos Teus olhos e resolver se sacrificar. Senhor, quebra o nosso orgulho nessa noite. Quebra, Senhor, a nossa altivez. E nos leva ao clamor. Nós precisamos de Ti, Jesus.